sou a poetisa Alessandra Branda e vamos recomeçar o nosso papo poético dessa tarde, tá bom? Vamos voltar tudo de novo, tá bom? Nosso papo poético abrindo o mês de maio, tá certo? Com a querida poetisa Valterlane Silva, né? Uma queridíssima que vai estar participando aqui com a gente, abrindo o nosso mês de maio. E vamos que vamos, né? Porque esse momento é especial. E vamos prosseguir aí com poesias e vamos saber muito mais, né, da nossa convidada, tá certo? Deu problema, né? A internet acontece essas coisas, né? Dá uns probleminhas daqui e dali, mas estamos de volta, tá? E começar com a poesia, tá certo? Da Cecília Meirelles. Quero estar compartilhando com vocês a poesia Cantiga, tá bom? Que diz assim: nós somos como o perfume da flor que não tinha vindo, esperança do silêncio, quando o mundo está dormindo. Pareceu que houve o perfume, e a flor sem vir se acabou. Ó abelha imaginativa, o que o desejo inventou. Cecília Meirelles. Pronto. Então vamos começar o nosso papo poético abrindo o mês de maio. O tio Jorge está por aqui, seja bem-vindo. Jorge Cajueiro, a minha querida poetisa já entrou aí, Poesia na Madrugada, com a querida Valterlane Silva, vai falar um pouco sobre a sua trajetória literária, tá certo? E vai ser uma tarde maravilhosa, com certeza. Tá? Já a querida poetisa Valterlane Silva vai contar tudo sobre a sua trajetória literária. Ela que é múltiplo artista, né? Ela sabe de tudo um pouco. Ela é poetisa, escritora, bailarina, professora. Ela vai contar muito aí sobre sua trajetória. Tá? Já vou convidar a querida nesse momento para o nosso papo poético dessa tarde. Vamos que vamos. Convidá-la agora. Pronto, tá convidado. Já convidei. Ô, meu Tá entrando aqui povo, no nosso gente, papo internet poético. é assim mesmo, viu? Internet cai, live. Olha, ontem eu estava Boa gravando tarde, um de material, volta. eu gravei o mesmo material 4 vezes para na quinta prestar. Então, vamos de novo. Gente, eu me chamo... Olha, Vamos voltar à fita. vamos Eu voltar me à chamo fita. Valterlane Silva, tenho 32 anos, É. sou professora, escritora, bailarina, contadora de histórias, mediadora de leitura, palhaça hospitalar, artesã nas horas vagas, mãe do Theo Felipe, filha da Dona Maria, e eu estou muito feliz em estar aqui hoje participando dessa live, desse momento muito especial. Eu havia falado na live anterior, né? O quão feliz eu fiquei, né, de estar aqui, o quão feliz eu fiquei de receber esse convite. Então, me arrumei toda, fiz cabelo, fiz unha, fiz make, fiz café, tem Uau! água também. Já organizou tudo. Organizei as perguntinhas. E ontem eu botei uma caixinha de pergunta para o pessoal fazer perguntas para a gente responder aqui em live. Botei aqui, ó, as nossas minhas. E eu estava falando Verdade. sobre a questão de eu estou. Sim. Oi? Tá me ouvindo, Val? Tá me ouvindo, né, Eu agora? estou aqui hoje, Tá me né? ouvindo, Primeiramente, né? Pronto. Deus, Uhum. na minha infância, Amém. uma mulher que foi responsável, né, pela minha formação, que me ensinou a ler, que me ensinou a escrever, que me ensinou a gostar Sim. desse universo literário. Então, de onde eu vim, não era nem para eu estar aqui hoje, Sim. mas ela me deu asas para que eu pudesse voar. Ela acreditou, né? Ela acreditou quando os meus textos eram uns rabisquinhos, assim. Era uma besteirinha de nada. Ela acreditou. Então, assim, graças a ela, foi que eu comecei a escrever as primeiras coisas. Graças a ela que eu comecei a acreditar um pouco mais em mim e a acreditar que eu sim podia chegar onde eu quisesse, né? Eu brinco que os livros, eles foram os meus melhores amigos, os meus melhores companheiros. Eles me ouviram, eles viram as minhas lágrimas,
Foi através deles que eu fiz as melhores viagens da minha vida, mesmo sem ter passaporte e passagem, né? Então, os livros sempre me acompanharam. Eu fui uma criança que leu muito, uma adolescente que leu muito, uma adulta que lê muito, e agora que sou mãe, eu leio para o meu filho desde a minha barriga. Então, desde o dia que eu descobri que estava que eu leio para Theo. Theo nasceu, eu li para Theo. A gente voltou do hospital, eu li para Theo. Eu fiz uma lista de 40 histórias para o puerpério, né? Para cada dia eu leio uma história para ele. Então, nas nossas madrugadas, enquanto eu amamentava ele, então eu sempre li muito, 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 muito para ele. E falta de leitura não vai ser, sabe? Acho que quando ele crescer, ele vai dizer assim, minha mãe fez uma overdose de livros em mim. Né? Então, essa overdose é boa. Bacana. Como eu disse também na outra parte que não deu certo, foi que eu me descobri mesmo, né? Eu tomei posse da palavra escritora em 2020, quando eu conheci o coletivo Teia Literária Vozes, que é um coletivo de mulheres. Nós somos 12 mulheres que escrevem, 12 mulheres que se reúnem para partilhar um pouco sobre os nossos saberes. E mulheres de áreas completamente diferentes. Então, tem professora, tem capoeirista, tem médica, tem bailarina, tem artista plástico, tem bordadeira. Nosso grupo tem tudo, é um grupo múltiplo, assim, sabe? Todos os talentos reunidos estão no Teia Literária. Vocês precisam conhecer a gente. Então, o nosso Insta é @Teia Literária Vozes. Lá vocês vão encontrar os nossos perfis, as nossas programações, os nossos conteúdos que nós estamos produzindo sempre. E vai encontrar também o nosso livro, o nosso filhote. O Ecos da Resistência, ele surgiu na pandemia, né? Pegamos o nosso caos, os nossos problemas, as nossas inquietações, e a gente gritou assim, ó. Ecoou e surgiu. Então, é um livro tudo aí dentro, com várias escritas diferentes, com várias poesias diferentes. E é um livro muito bonito, gostoso de ler. É um livro muito bom para se ter na cabeceira. E você não precisa ler ele numa ordem certinha, não, tá? Você pode abrir e ler o que você quiser. Você pode escolher qual autora vai ser a sua autora favorita, qual texto vai tocar seu coração. Então, é um projeto muito, muito bacana. Foi organizado pela Maria José Arimateia e pela Érica Montenegro. Então, assim, duas mulheres incríveis, com a sensibilidade fora do comum, onde escolheram os textos, organizaram, fizeram todo esse projeto. A nossa capa maravilhosa, ó. Quem fez a Rosália Cristina, uma das nossas integrantes. Ela tem um trabalho, Ale, lindo de tracilismo, que é esse trabalho aqui, ó. Tá vendo? É tudo de tracinhos. Então, ela fez todo o nosso... Tá lindo. A nossa capa. A Rosália também é uma escritora maravilhosa. Ela escreve contos infantis, literatura infantil, poesia. Tem que convidar ela para vir para cá também, viu? Por esse papo poético, ela tem muito a acrescentar. E o trabalho dela com o tracilismo é uma das coisas mais lindas. Então, se você não segue ela, eu vou mandar para você no privado, para você conhecer o trabalho da Rosália. E ela é ilustradora também. Então, se você tiver algum projeto aí, Rosália Cristina. Maria Rosário, é que tu estás falando? É a que fez a nossa capa. Só Rosário, Maria Rosário. A nossa feita por ela. Então, a Rosália, ela tem um trabalho muito bacana, muito sensível, muito delicado. A escrita dela é muito gostosa. Então, assim, é maravilhoso mesmo. E no coletivo eu me encontrei, sabe? Eu encontrei um lar, eu encontrei um abrigo, eu encontrei forças, eu encontrei mulheres que me fortaleceram, né? Que dizem assim, olha, você consegue, olha, esse texto tá bom, olha, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali. E eu tenho vivido nesses 2 anos um aprendizado muito grande. Eu digo que o Teia na minha vida, ele é tipo uma faculdade, sabe? Então já teve 4 períodos, daqui a pouco vem o próximo. E assim, eu tento filtrar o máximo do que essas mulheres têm para me ensinar.
Seja no falar, seja no ouvir, seja na escrita, seja na diferença entre as escritas. Por exemplo, tem uma das meninas que a escrita é toda baseada na capoeira, que é a Mônica Beltrão. Então, a Mônica, ela vive a capoeira, ela respira a capoeira, ela é capoeirista. Então, ela fala da capoeira de um jeito muito sensível, muito gostoso, muito delicado. Já tem outra que tem uma escrita mais diferente da minha. Então, essa soma dá Sim, são múltiplos, de múltiplos talentos juntas, né? e a minha forma de Só livro, escrever. né? Então, existe uma Walterlane antes do TEA e existe uma Walterlane depois do TEA. Então, o TEA tem sido realmente essa teia, sabe? Esse abrigo, esse abraço. É muito bom, Alessandra, ter pessoas que acreditam em você. Porque, às vezes, você não consegue acreditar em você mesmo. É verdade. E chega alguém e diz assim, olha, você pode, né? Você é capaz, eu vou segurar na sua mão. Então, as meninas foi o presente mais lindo que Deus pôde me dar na minha vida em 2020. No auge da pandemia, onde o meu mundo estava desmoronando, onde tudo que poderia acontecer, aconteceu em 2020. E as meninas veio para a minha vida como esse bálsamo, sabe? É gostoso estar com elas. É gostoso ter elas na minha vida. E é como a Bíblia diz, né? Existem amigos mais chegados que irmãos. Então, eu ganhei família, né? Somos 12. Então, assim, eu ganhei 11 abraços, eu ganhei 11 pessoas para fortalecer. E foi dessa junção, né, que saiu o da resistência. Então, quem quiser é só entrar em contato comigo ou ir lá na nossa página, que a gente entrega para todo o Brasil, tá? Ótimo, ótimo, certo. O valor, hein? Ele está custando R$30, ou não? Mas para envio pelos correios para os outros estados fica 40, tá? Por conta da taxa. Se morar aqui em Recife, por conta do... a gente pode marcar um local para entregar. Tá certo. Sim. Olane, muito lindo esse livro. Me conta uma coisa, como foi que nasceu Poesias na Madrugada, né? Que é o seu, né, seu cantinho poético. Nasceu depois do TEA. Porque o que acontece? Eu já tinha uma página no Instagram, que era Walterlane Silva. Aí eu postava da minha vida, né? Da minha família e tal. Certo. Quando eu entrei para o TEA, eu senti a necessidade de ter um local para poder falar só sobre literatura. Porque eu tenho um outro Instagram que é só sobre o meu lado de contadora, do meu projeto de palhaçoterapia. Então, eu separo a minha vida por Instagram, entendeu? Para não misturar e virar caderno. Imagina, tá a palhaçaria, tá a contação de história, tá a dança, vira salada. Isso me incomoda um pouquinho. Então, eu pensei assim, eu já tinha um perfil só de contadora de história, né? Palhaçaria, projetos voluntários, projetos cristãos e tal. Então, eu vou pegar o meu Insta, que já existe, vou excluir tudo, vou começar do zero e vou transformar ele em Insta de poesia. Porque já tinha os meus amigos ali, já tinha as pessoas que eu gosto ali. Então, eu não achei necessidade de criar um outro do zero, né? Aí eu fui e transformei em Poesia na Madrugada 01. Mas por que Poesia na Madrugada? Porque eu só escrevo de madrugada. Durante o dia, Alessandra, eu não rindo não, mulher. Não me peça para escrever uma linha que não sai, não. É mesmo? Porque eu preciso de silêncio. Eu sou um ser barulhento, mas eu só escrevo no silêncio, entendeu? Eu preciso de silêncio absoluto. Então, como eu moro numa rua muito barulhenta, eu moro em apartamento, eu tenho filho, eu tenho gato, eu tenho marido, eu tenho vizinhos. Aí eu preciso que todo mundo durma para que eu... Então, para poder você começar. Então, todos os meus textos, eles surgiram na madrugada. No meu puerpério mesmo, eu ficava acordada as madrugadas inteiras, mamando. Então, ele mamava de um lado e eu com a caneta do outro. Então, eu escrevi, acho que 2 livros só no puerpério. Porque eu não dormia. Então, eu tinha que fazer alguma coisa na vida, né? Uau! Aí,
quando eu pensei no nome, aí eu pensei assim, Que eu vou colocar bacana, poesia que na bacana. madrugada, porque poesia é o meu forte, né? É o meu principal, é a minha escrita principal, e Sim. madrugada porque é o meu silêncio. Então, o meu eu barulhento se aquieta para o meu outro eu, Sim, escritor, agir, né? Eu preciso disso. Mas durante o dia eu rendo muito pouco, com muito, certeza. muito pouco mesmo. Eu acho que eu já funcionei, Alessandra. O meu corpo Que para coisa, né? funcionar de madrugada. Ah, Porque eu sempre já está estudei e programado. Já está trabalhei programado para ao finalizar. mesmo tempo. Então, em 2010, no meu ano de formação, eu estagiava de manhã, eu estudava à tarde e eu estudava aqui em Recife à noite, morando em Vitória de Santo Antão. Ou seja, eu estudava que Ah, horas? De madrugada. Eu fiz meu TCC de que horas? De madrugada. Então, eu sempre fiz as coisas na madrugada. Então, depois das 0 horas, pode ligar para mim que eu estou plena para ler. olha, é o O contrário, meu né? Enquanto momento tem uns que quer produtivo. dormir, você já está Às lá em 0 horas, função, né? 5 da Só, né? manhã. Minha filha, eu escrevo o Poetizando. que você quiser, você vai mandar. Agora, passou das 5 da manhã, não me peça nada, não. Uau! Não, eu não Ó, rendo, não. cedo não, né? Cedo tá fora. Muito legal, Lani. O teu trabalho é muito bacana. Fala aí também sobre as contações de história. Você trabalha dentro da escola também ou fora da escola? Como é que é Ale, esse teu trabalho? o meu Contação de processo como histórias. contadora começou quando eu tinha 10 anos. Isso há 22 anos atrás. Eu comecei contando histórias na igreja. Certo. Naquela época, você Aham. começava a trabalhar na escola dominical muito cedo. Uhum. Então, assim, eu sempre fui cristã, né? Me converti aos 6 anos. É. Então, eu sempre fui aquela criança Ai, inquieta e eu sempre me destaquei em algumas coisas. Então, com 10 anos, eu já dei minha primeira aula na IBD. E a partir daí, não parei mais. Então, eu sou de uma época que você que comprava a legal. revista da CPAD, que você fazia as atividades à mão. Eu tenho o meu mimeógrafo até hoje, que você rodava no álcool e tal, Aham. botava para secar, para levar para as crianças. Então, eu comecei na igreja. Aí foi passando, 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 Sim. passando. Quando eu fiquei com 20 anos, a minha igreja, ela me enviou para o seminário. Então, eu fui para o Sim. seminário Pentecostal do Nordeste. Os meus Isso pastores é me mesmo. enviaram. E lá foi que eu realmente Certo. comecei a estudar sobre o que é uma contação de histórias. Porque até então, eu produzia, eu via que as minhas professoras faziam. Então, por Certo. exemplo, eu via elas dando uma aula, eu vi o que dava certo, o que funcionava e eu aplicava. Então, eu fui criando o meu próprio método. Mas no Aham. seminário, eu fui entender o que o contador faz, qual é o trabalho do contador, o que é uma mediação de leitura, o que é uma contação de histórias, o que é Sim. um contar oral, o que é um contar com livro, o que é um contar sem livro, o Aham. que é um recurso visual, como montar um recurso visual. Então, foi aí que os meus horizontes se expandiram. Então, em 2010, eu me formei lá no Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste. Depois que eu saí do Pentecostal, Certo. eu fiquei louca para Que bênção. pesquisar mais coisas. Então, eu fui fazer mais cursos, eu fui atrás de profissionais. Sim. Então, eu comecei a me capacitar para isso. Foi aí que eu descobri, não só na igreja, como contar histórias em outros ambientes. Então, hoje em dia, eu trabalho com contação de histórias cristãs, mas eu Aham. também trabalho em festa infantil, eu também trabalho no hospital, eu trabalho em lar de acolhimento. Então, o meu horizonte de história se abriu. E de 2019 para cá, eu comecei a escrever as Certo. minhas próprias histórias. Então, hoje eu já tenho várias histórias que eu escrevi, ainda não foram publicadas, mas que eu já conto para as pessoas. Eu participo também de um Aham. outro projeto voluntário de contadores de história, na verdade são dois, e aonde eu exerço essa função. E também, quando Certo. necessário, eu vou nas igrejas, eu dou capacitação de para professores de EBD, para professor de educação infantil, porque às vezes a igreja tem uma equipe
mas essa equipe não tem formação. Então, eu Maravilha. vou lá, marco encontros, 4 Uhum. encontros, 2 encontros, um encontro, e Certo. dou tipo um Dá um workshop suporte. para que essas Uhum. pessoas possam melhorar cada vez mais, né? Porque as Aham. nossas crianças merecem ouvir uma história de qualidade, merecem uma bagagem, merecem Com certeza. essa estrutura, sabe? Então, a minha luta hoje é com isso, para que as pessoas não cheguem Ah, na hora, abra o livro e sim. não, que se prepare, que leia antes, que É. consagre a sua vida, sabe? Que busque Sim. referências, É. que vá estudar. Sim. Porque o contador de história, ele precisa É. gostar de estudar. Ele precisa gostar de ler, ele precisa comprar É livros, verdade. ele precisa estar em bibliotecas, ele precisa estar em ambientes que a leitura seja o ar que as pessoas respiram. Porque eu vejo pessoas dizendo assim: ah, eu queria ser contador, mas não tem É. um livro em casa. Ah, eu queria ser contador, mas não pega um pouquinho do salário para investir, sabe? Então, eu acho que o contador ele precisa gostar de ler, É. comprar seus próprios livros, participar de Sim. projetos voluntários. Tem muito projeto Sim. massa aqui em Recife que você pode começar, que você pode estar abençoando outras crianças. É. Se você não quer entrar num projeto, existe Engajar. muitos É. lares de acolhimento que recebem visitação. Então você pode tirar uma tarde no seu dia para ir lá contar uma história. Você pode ir no asilo contar uma história, sabe? Eu Sim. acho que todos Sim. somos contadores em potenciais. Só que a gente precisa cavar isso e buscar com Verdade. diligência, né? Até encontrar. Então, o meu processo de contação de história foi moldado por Sim. aí, a partir desse despertar e desse encontro com outros Uhum. profissionais. Porque eu tive professores excelentes no seminário. Então, assim, que abriu um mundo para mim e me mostrou que, assim, ó, o que você tem é uma bagagem massa, mas você precisa melhorar. Então, eu tô nessa busca até hoje. Aperfeiçoar, né? Sim, Lani. Inclusive, tudo aquilo que a gente faz, seja como poetisa, escritora, contadora de história, a gente tem que estar sempre buscando, né, mais conhecimento, né? Tá ouvindo, não é? Não tá me ouvindo? E o pessoal aí? Tô me ouvindo, gente? Diz aí pra mim, nos comentários. Meu pai. Nadinha ainda tá sem me ouvir. Ainda não tá ouvindo? Oxi. Não é o microfone não aí. Teu? Eu tô te ouvindo. Peraí, peraí. Olha, se o Jorge tá ouvindo, eu estou ouvindo as duas. O pessoal tá ouvindo, Lani. Eu estou ouvindo legal, o Josias falou. E agora tá me ouvindo, Lani? Tá me ouvindo agora? Oxi, será, hein? É, pronto. Eu acho que Lani vai sair e entra de novo, né? Tá certo? Eu acho que foi alguma coisa no áudio dela, gente. Já quero dar boa tarde para todos que já estão aqui com a gente. Poeta Josias, querida, obrigada por estar aqui. Mitafa também. Tem muita gente aqui, tu Jorge. Eu vou chamar ela de novo, tá bom? Vou chamar ela de novo para ver o que aconteceu. Eu acho que o problema lá é no dela. Deixa eu chamar. Convidei, viu, Lani? Vamos ver se agora vai. O pessoal tá me ouvindo e te ouvindo. Vamos ver se agora. Tô ouvindo. Tá me ouvindo, Travou e Lani? eu não estava Tá te me ouvindo ouvindo. agora? Ah, Mas, não tava me ouvindo, não foi? Aham. mas você Meu conseguiu ouvir tudo que Jesus, eu abençoe falei, essa né? live aí. Sobre o contador. Tudo que você falou, eu escutei. Escutei, tudinho. Não, o que eu estava falando na hora que você não estava me ouvindo é assim, tudo Isso. aquilo que a gente faz, a gente precisa se aperfeiçoar, né, Lani? Né?
A gente precisa estar sempre se reciclando em tudo que a gente aprende, porque senão a gente fica naquela A gente mesmice, ouve né? muito, sabe, A gente Ale? Uma procura coisa coisas que me novas. dói bastante é quando alguém diz assim: ai, vem aqui contar uma história. É só ler uma história. Não é, gente. A gente precisa ler uma história. A história precisa tocar o Não é nosso assim, coração. Existe uma frase que diz o seguinte: a história primeiro toca o primeiramente, contador, para depois. depois o público, sabe? Então eu não vou contar qualquer eu não vou fazer qualquer coisa. E quando a gente fala de Isso, histórias cristãs, aí é que eu não vou fazer mesmo qualquer coisa. Porque é para o Senhor, entendeu? Então a gente tem que dar o melhor. Então eu é sempre digo para as meninas, você tem que estar verdade. bem emocionalmente Dá o para contar melhor. uma história. Se você não estiver bem, não conte. Se a história não tocou Sim, ou está lhe incomodando, veja de onde é que é, está vindo esse incômodo. Porque as histórias, Ale, elas são curativas, né? Você é, e ela vai falando com você, ela vai falando com é você. Eu estava verdade. dizendo até ao meu esposo ontem. Tem histórias que eu conto há 10 anos e toda vez que eu conto, Aham. acontece alguma coisa, sabe? É uma visão totalmente diferente. Na outra live eu brinquei Ah, que eu gravei a mesma história 4 vezes. Se você me ouvisse as 4 vezes, parecia que era 4 histórias diferentes. E ah. era a mesma história. Então, essa é a magia, entendeu? De É você mesmo. contar uma Nossa. história, contar de noite uma história, e ela vai sair diferente. Aham. Mas para que contar aconteça, você precisa se Aham. capacitar. E o que eu acho interessante é que, graças a Deus, Alessandra, hoje em Sim. dia, tem o YouTube com milhares de profissionais bacana, tem podcast, tem É, verdade. e-books, existem livros maravilhosos. Na minha época, quando eu comecei, amor, não tinha nada não. Sim. Era só a revista da CPAD e você lia aquilo ali, você tem que fazer milagre para poder É dar a uma cara e a aula coragem. ali. Era aqueles pequenininhos, que era tipo Jonas, Aham. Davi, Golias, pouco. Não tinha não, entendeu? Aí hoje em dia eu Aham. digo para as minhas amigas, eu digo, gente, vá estudar, vá procurar, vá se capacitar. Tem cursos de graça. Nessa pandemia, Ale, eu fiz É. tanta coisa. Aonde Eu aparecia um nome também. de Eu fiz graça, eu muitas, tava lá, entrando. inclusive, De graça. no, eu também. Eu fiz muito, E com e qualidade. veja, né? De graça e com qualidade, né? Eu fiz muitos cursos, inclusive com aquela contadora de história, Fafá Conheço. Conta. Você conhece ela, Fafá Conta? Eu fiz um curso com ela, Maravilhosa. muito bacana também, de contação de história. Ela é Maravilhosa. E ótima, sem contar que sabe? é assim, sabe, Ale? Uma coisa que eu É, aprendi nessa jornada, enquanto contadora, é que você não pode ter vergonha de pedir ajuda, de dizer que não sabe, de dizer quais são as suas não. dificuldades. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade Ah, muito grande de contar uma história sem recursos. De muito tempo, eu fui escrava do recurso. Eu ah, precisava ter, vou falar da caneta, eu tinha que ter a caneta. Eu não conseguiria falar da caneta sem ter aham, a caneta. E ah. eu tive uma professora que ela trabalhou isso em mim. Ela disse: meu Sim, amor, tá. você está viajando, chega num lugar que tem um monte de criança e elas dizem assim: tia Lani, conta uma história. Aí você vai dizer assim: vou contar não, porque eu não tenho recurso. Minha filha, isso entrou na minha cabeça assim, ó, brau. É. Aí eu disse: eu preciso trabalhar isso. Então, hoje em Aham. dia, eu trabalho super bem, com recurso, sem recurso, com material, sem material, sabe? Porque Vai, a desenrola. nossa Você voz tem que é apenas de o vestir a instrumento alma principal. mesmo e ir-se embora. Se ela vai subir, se ela vai descer, se ela vai fazer sons diferentes, entendesse? Então, isso é a magia. E eu amo contar história. Amo, amo, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Não Ah, vejo. eu amo contação de história. Quando tem essas bienais assim, Feira do Livro, Pena Livro, eu sempre vou para aqueles cantinhos ali da contação de história, que eu amo. Por falar em contação de Pronto. história, conta Deixa eu ir uma ali pra pegar. gente? Vamos aproveitar o papo poético? Hum, tá, vai lá. Vamos com história. Agradeço a todos que estão aqui na nossa live, aqui curtindo, tá bom? Obrigada. Tem muita gente aqui, viu, Lani? Nos acompanhando. Giovânia Pinheiro. Tá. É Mitafa, eu acho.
Começou por observação, lhe deu uma base sólida. Você também, viu? Uma contadora de histórias maravilhosa. No dia que você ouvir Mitafá contando uma história e cantando, você nunca mais vai descobrir essa mulher. Traga ela pra cá também. Olha. É linda. Já pensou? Vai ficar doidinha. Eu te mando um link de um vídeo dela cantando e contando. Então, você vai ver, essa mulher é a coisa mais linda da minha vida. Eu digo a ela, eu quero ser assim quando eu crescer. Quero ser assim. Vamos lá. A história que eu vou contar para vocês foi a história que eu contei na minha formatura. Eu já conto essa história, já faz mais de 12 anos, mas ela sempre foi diferente. Tá? Eu ouvi de uma professora. Eu amo. Eu não sei ao certo de quem é o autor, mas que eu conto ela sempre que eu posso. Vamos silenciar para a história escutar. Vamos silenciar para a história escutar. 1, 2, 3 e já! A história que eu vou contar hoje para vocês é a história do Pedro. Sim, Pedro morava numa vila muito simples. Numa vila onde todas as casas eram de madeira. Pedro, ele era uma criança muito feliz, alegre e sempre tinha muitos amigos. O seu aniversário estava chegando. Nossa, toda criança fica feliz quando o aniversário está chegando, né? E Pedro estava ansiosérrimo para o seu grande dia. O papai do Pedro, ele era marceneiro. Marceneiro é quem trabalha com madeira. O marceneiro, ele faz portas, ele faz janelas, ele faz mesa, ele faz banco. Ah, gente, o marceneiro faz tanta coisa legal. Pois é. Mas o pai de Pedro estava com o coraçãozinho preocupado, pensando, o que é que eu vou dar para o meu filho? Eu não tenho muito dinheiro, mas eu queria dar um presente especial. Algo único que jamais ele vai esquecer, né? No dia do aniversário de Pedro, ele preparou uma surpresa muito incrível. Montou um presente feito pelas suas próprias mãos. Embrulhou e colocou na mesa da cozinha, que dava para frente do quarto de Pedro. Para quando Pedro abrisse a porta, ele visse o presente. Quando Pedro abriu a porta, ainda estava meio bocejando, esfregou os olhinhos. Ele viu o presente em cima da mesa, correu para pegar. Sabe o que era o presente, minha gente? Era um barco. Ai, um barco lindo, feito de madeira, todo bonito, muito especial, cheio de detalhes. O pai de Pedro havia feito tudo com muito carinho, lixado. Olha, a madeira estava lisinha. Pedro ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, que disse, papai, muito obrigado. Eu vou guardar o meu barquinho para sempre. Ele vai ser o meu melhor amigo. Pedro levava para a escola, Pedro levava para a rua, Pedro brincava com seus amigos, ele emprestava o seu barquinho para os seus amigos brincarem. E os dias iam passando, e eles se tornaram inseparáveis. Aonde você via o barco, você via Pedro. Aonde você via Pedro, você via o barco. Lá perto tinha um lago, onde Pedro sempre brincava com o barquinho, todo fim de tarde. Colocava o barquinho ia e vinha. Ia e vinha. Um dia, algo aconteceu. Ao brincar no riacho, né, na lagoa que estava perto da casa dele, o barco desapareceu. Pedro perdeu o barco e chegou em casa arrasado. Pedro chorava e dizia, papai, eu quero tanto meu barquinho de volta, eu quero muito. O papai de Pedro, vendo toda aquela situação, tentando acalmar o seu filho, disse assim, filho, o papai é marceneiro, ele vai fazer outro barco para você, igualzinho.
Ele olhou para o pai dele e disse: papai, eu não quero outro barco, eu quero aquele barco, aquele que foi o meu presente de aniversário. Os dias passaram, Pedro continuou triste. A mamãe de Pedro precisou ir até a cidade fazer umas comprinhas e disse: filho, venha comigo. Pedro foi com ela. Ao passear pelas ruas do centro, eis que de repente Pedro vê uma loja chique, com a porta de vidro e uma prateleira muito elegante. Quando ele se aproxima, minha gente, sabe quem estava na prateleira? O barco dele. Aquele barquinho que ele tinha perdido. Ele não teve demora. Entrou, abriu a porta e disse: moço, aquele barco ali é meu. O meu pai que fez. O dono da loja olhou para Pedro e disse: não, esse barco é meu. Se você quiser, você vai ter que pagar por ele. Gente, Pedro ficou tão arrasado. Ele ficou tão triste. Porque ele não tinha dinheiro. Como é que ele ia comprar aquele barco de volta? Ele agradeceu àquele senhor e voltou para casa. E disse: papai, eu encontrei o meu barco. Mas para ele ser meu de novo, eu vou ter que pagar por ele. Então Pedro começou a juntar todo o dinheirinho que ele conseguia, juntando, até que um dia ele conseguiu o valor que o cara pediu. Voltou lá na loja, abriu a porta e disse: moço, eu consegui o dinheiro do meu barco. Tome! E deu o rapaz. Era tanta moedinha que o cara ficou bem muito tempo contando, mas realmente tinha todo o valor ali. O rapaz foi naquela prateleira chique, pegou o barco e entregou para Pedro. E disse: Pedro, tome, o barco é seu. Pedro pegou o barco, cheirou, abraçou, beijou e disse: barco, que alegria segurar você de novo. Eu lhe amo. Agora você é meu 2 vezes. Uma, porque o meu pai te fez. E a outra, porque eu comprei você. Acabou. E essa é a história de Pedro. Essa história é linda. Eu conheci, Elane. Essa história é muito linda, essa história. Nossa. E o barquinho é muito lindo, essa história. Nossa, é emocionante. E você contou assim. Nossa, eu leio. Lindo demais. Que bacana. Acho que é isso, né? É tocar no coração do outro, né? Quando você está contando a história, né? Isso aí é o principal, né? Eu acredito que sim, né, Lani? Oxe, Lani caiu. Tentar chamar ela de novo, tá, gente? Foi, caiu. É isso. Voltou. Essa história, Caiu. Alessandra, é uma história cristã, né? Tem como base, assim, Deus, ele nos criou, muito linda, né? Muito linda. Ele nos amou, mas ele nos amou tanto, que ele deu o seu filho Jesus para morrer por nós. Então, por isso que a ilustração é: meu pai te fez e agora eu te comprei. Porque Jesus, ao morrer na cruz, ele derramou o seu sangue para limpar o nosso coração, né? Ele nos comprou de volta. Amém. Essa história ela é muito especial para mim. Verdade. Eu segurei o choro. Toda vez que eu conto ela, eu choro. Amém. É linda. É linda, é emocionante, é muito linda. Eu conheci, é muito linda. E você, como eu estava dizendo, você contou assim, sabe? Aquela coisa que toca o coração da gente, né? Acho que o segredo da história é tocar, né? Os nossos corações, eu lembro né? que no dia da minha formatura, é como uma poesia. Eu chorava tanto que eu não conseguia contar. Tocar, aí a professora dizia: respira, começa de novo. Começa de novo. Mas é muito importante você trazer à memória coisas que são especiais para você. Por isso que eu digo que o contador, a história primeiro tem que contar, tocar a gente e depois tocar.
aqui, para depois passar para o outro, né? Com certeza. O Jorge disse, o tio Jorge, Jorge, te uma amo. bela história. O tio Sabia? Jorge é poeta, escritor, ele faz um programa muito legal, O Lani, Jorge, na alô, Amparo ele é o meu FM. padrinho de É, casamento. é um programa. Oi? Jorge, Quem? a gente fez seminário no mesmo lugar, só que É, em turmas diferentes. Mas eu estava na formatura dele. Eu e que Jorge, a gente já se conhece bacana. há um tempão já. Assim, Ele é ele é ótimo. um dos homens da minha vida. Eu amo esse Ele homem. é ótimo, né? Bom dia, alegria. E ele tem um trabalho muito bom, né, com as crianças assim, e na rádio também. Eu tive a oportunidade de Gente, participar do programa dele, Bom ilustração Dia Alegria, dele é muito bom, perfeita, né? Eu digo a ele, meu sabe? Ele filho, tem um trabalho você muito bom com passou na fila crianças. dos talentos quantas vezes? Porque o cara escreve, pinta, desenha, Eita! ilustra, tudo. É, O que é que esse homem é, não faz, né? é. Jorge, Jorge, Ai, somos eu tua gosto fã, de né, não, Alane? carteirinha. Somos fã de tio Jorge. É verdade. Quem Sou. entrou também foi Alisson Lopes. Tá por aqui. Deixa eu ver mais quem tá aqui pra gente dar um alô. Não, eu Ele amo gostou essa da história. Eu história, acho tio que Jorge. ela Disse que é uma bela tá na história. lista das top 3 histórias da minha vida, que eu mais contei na vida foi ela. É linda, é linda, é linda, Lani. Mitafa diz assim, muita emoção na Ai, gente, sua contação, amiga. Ela botou que linda né? história. Que legal, né? Que legal. A, a turma tá gostando. Lani, vamos falar de poesia agora, vamos recitar aí poesias suas, para que o nosso público possa conhecer Ó, mais eu vou ainda as começar lendo uma poesias, das poesias que está aqui nesse suas livro, inspirações. tá? Que é do Ecos da Certo. Resistência. Aham. Ecos da Resistência. Ecos da Resistência. Peraí. Ó, eu vou ler uma que se Certo. chama Meu Corpo, que diz assim: Meu corpo. Certo. Meu corpo carrega um pouco de tudo. Alegrias, tristezas, beleza, angústias, renúncias. É uma lista que não acaba nunca. Dentro de mim habitam muitas bagagens que ao longo dos anos foram se acumulando. É um corpo marcado por diferentes machucados e com algumas feridas maiores em processo de cicatrização. Durante parte da minha vida eu odiei com todas as minhas forças. Nada nele agradava os meus olhos. Mas o tempo passou e fui vendo o quanto ele é incrível. Hoje, ao olhar para ele no espelho, eu posso sorrir. Meu corpo é cheio de memórias e nele habitam muitas histórias. Nem todas eu posso revelar. Algumas outras eu transformei em poesia. Meu corpo carrega consigo minha arte e tornou-se a minha principal fonte de inspiração. Uau! Que linda! Amei, amei. Você é muito intensa, né, no que você escreve, né? Eu já percebi isso. Você, né? A minha Como diz, escrita, rasga a Ale, é alma, né? muito pautada na observação do outro, sabe? Eu sempre digo que o outro é um objeto de estudo Sim, magnífico, aonde você tem acesso. Então, assim, você entra no ônibus, sim. ali já dá um laboratório para você. Você entra no metrô, você entra no avião, você pega um Uber. Às vezes só o cara fala e você tá ali, ó, só ouvindo. É, Você está na parada de ônibus, você está numa festa, é. você está numa reunião de família. Então, todas essas coisas são oportunidades para você ter material para escrever. Então, na minha bolsa sempre tem papel, Sim, caneta, e eu estou sempre anotando. Então, a minha escrita, ela é muito pautada na verdade, entendeu? Eu não crio um personagem para escrever. Eu escrevo sobre pessoas sim. reais, sobre histórias reais, sobre Aham. aquilo que eu vivo, também sobre aquilo do Reais. outro. História de vida, E né? às vezes é tão História de real que o vida. pessoal pensa assim. Teve duas situações que foram bem engraçadas, que eu escrevi um texto baseado numa história que eu ouvi no metrô. Aí eu postei.
Aí veio uma amiga minha no privado. Amiga, Ah, você tá com algum problema? Por favor, se quiser desabafar. Eu disse, não. Aí, não, aquele texto que você oh, postou, meu. eu digo, não, o problema era Ah, a meu, pessoa entendeu? que. Eu digo, não, gente, porque assim, pessoas reais têm histórias reais, vivências reais, sabe? Então eu tô sempre observando o que o outro gosta, o que o outro come, Sim, como é que o outro se veste, qual é a cor de batom que a pessoa usa, qual é o estilo do cabelo, o tom de sim. voz. Então tudo isso é material para você escrever um texto. Então às vezes você escreve, né, na primeira pessoa, Com meu, certeza. mas é o eu do outro, é o outro também, entendeu? Então eu dou voz O eu a do isso. outro. Então eu nunca É. entro no metrô e fico assim, plena. Não, eu tô aqui, ó, com os ouvidos atentos, porque dali saem os melhores Tá, né? textos. Eu acho que, assim, É. eu acho que tem uns 10 textos que são favoritos que saiu dentro do metrô. Eu ouvi algo, aquilo foi o gatilho, eu peguei a caneta e Olha. Ponto de inspiração, né? muito, O muito metrô também mesmo. é Porque, seu assim, ponto o de outro, inspiração, Ale, né? tem muito Ô, a nos Rani, dar. Muito, 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 muito mesmo. Eu acho que a gente precisa dessa sensibilidade de ouvir, sabe? Você está na reunião de pais e mestres, você está num grupo, é, você ouve uma música, ou já aconteceu assim, eu assisti um filme e o ator falou uma coisa ali que era o que eu precisava para começar a escrever um texto, entendeu? Então eu escrevo muito na observação do outro, tanto sim. na minha própria observação, como na observação das outras pessoas. Bacana. Deixa eu ler aqui uns comentários aqui que colocaram para tu. Encanto do conto disse assim, a capacidade de transformar em ficção as histórias da realidade. Ela colocou. Ah, Aí gente, colocou essa também aí tá assim, muito te negro, amo, Lani! Essa, mu é essa mulher é maravilhosa. maravilhosa A Érica, demais. Ela além de falou que escritora, ela é cordelista. arrebentou. Então, assim, os Hum. cordéis da Érica é uma coisa É, gigante. E ela que organizou, bacana. juntamente com a É. Maria José de Arimateia, é o Ecos da Resistência. Então eu digo que ela é a Dinda Aham. das palavras, né? Porque ela tá sempre ali, ó. Tira o texto da gaveta, mostra o texto pro mundo. Olha aí, me deu Sim. o texto. E ela tá sempre motivando. Então esse gás que ela traz é muito massa. Entendeu? E É ela tá aí, ó, bacana. descobrindo o É. povo. Quero um dia E você aí, aqui, viu? Já Érica? sinta-se convidada aí para o nosso Você papo poético aí, ó. Você vai amar, Alessandra. Marcar Assim, aí. a Érica, ela tem Vou agendar você. uma gama de conteúdo. Você Não, pode falar sobre eu já vi publicação, você alguns pode falar trabalhos sobre dela. cordel, você pode Sim. falar sobre literatura infantil, você pode falar sobre poesia, você pode falar sobre o que você quiser, que essa mulher tem resposta, tem bagagem, sabe? Ela é muito. Ah. Ela é uma referência, né? Aqui, ela é uma referência, assim, né? Ela também Muito, ela tem já participou várias das obras bienais, não foi publicadas. do livro? Deixa eu pegar aqui para tu ver. É. Ela é. Ela é Ó, conhecida demais. eu Eu, tenho eu, eu quase admiro o todos os trabalho livros dela. dela. Já Tá vi faltando alguns só também um, dela. que diz A Casa do Cadê? Caracol. Uhum. Essa foi a primeira história que eu conheci da Érica e foi o Uau! primeiro livro que eu li para Theo na barriga. Então, assim, o Ludovico, ele já é morador daqui de casa já. Ele já é membro de família, entendeu? Ele não é só um caracol, ele é uma Olha. pessoa. Uhum. Ela tem Corrida Maluca, É uma pessoa. ela tem Carta Borboleta, Corrida Que maluca. Transformação, Legal. tem Mistérios no Sítio, São muitos livros Aranha bacanas. Olha Bailarina, aí. a história de Olha. Carolina, inspirada na Olha. sobrinha dela, que é Opa! bailarina Isso aí me também. interessa. E ela tem A Vaca Contorcionista. Sim. Nossa, Só você é tá fã faltando mesmo, o ó. Já tá Berenice, que gravando eu aí ainda com os não fãs tenho, aqui, que é ó. um livro novo Tá que ela vendo? lançou, mas só falta Berenice. E assim, eu amo a Érica. Eu digo que Érica é como se fosse Sim. a segunda Ruth Rocha. É Porque um a minha trabalho autora da magnífico. vida é Ruth Rocha. Assim, a mulher da minha vida é a Ruth Rocha. Olha. Mas depois da Ruth Rocha, a Érica tem aí o seu lugar no pódio. Aí eu tenho tudo.
Érica tá podendo, viu? Érica tá podendo. Muito, E e ela é tem muito respaldo, muito gostoso. respaldo aí, muita Então, coisa boa. e ela também, viu, Ale? Ela entrega para todo o Brasil. Ela tem uma lojinha virtual, já vão autografados, muito maravilhosos. Certo. Que legal, que legal. Oxe, quero ela no papo poético, viu? Segue Érica, ela, quero você, quero você. que é Meu sobrinho maravilhosa andando mesmo. E hoje, assim, gente. o que eu acho É, muito. ela mandou aqui, ó. Ela mandou um abraço pra você, viu? Bem grande. Sinta-se convidada, viu? Papo poético aí, quero E o você que por eu acho aqui, bonito contando as suas da Érica, histórias. Não é Ale, é que não, assim, Lani? ela não tem nenhum problema em partilhar o que ela sabe e dar o norte, sabe? Porque tem pessoas que têm o conhecimento, Sim, mas não querem dividir. E ela não, ela vai às vezes dividir fica tudo que ela tão. tem, ela vai lhe explicar É, de novo. Se você não entender, ela vai explicar de novo, sabe? Então, isso é muito bacana. Eu acho que é o que bacana. Uhum. Ela é muito simples, né? Ela é muito simples, ela precisa realmente abraça o que faz e abraça o outro, né? Assim, com essa disponibilidade, ser né? disponível Isso é muito e importante, não você ter ser medo de disponível ao outro, partilhar, né? né? O saber. É Do muito tipo, olha, legal. eu não sei escrever isso. Ah, vem cá que eu te ajudo, sabe? Eu acho que isso une mais. Uhum. Porque, Isso é legal, né? porque aí Eu acho que todo mundo brilha a junto, literatura é isso, entendeu? né? Eu brilho, Você você tem que dar brilha, a e todo mão um mundo pro outro, né? brilha com o seu. Pode. Todo mundo, né? Juntinho, né? Cada um tem o seu espaço, né, Elane? É porque às vezes sobre o papo poético, eu costumo dizer que esse caminho é justamente para botar aí, né, os poetas, poetisas, cordelistas, assim, o artista, né, dar realmente o valor que eles têm, né? Porque principalmente aqueles que ficam um pouco mais escondidinhos, né? Não tem uns que ficam mais escondidinhos, né? Mas você traz ali, mostra a obra deles. Tem tantos poetas talentosos que às vezes não tem uma oportunidade, né, de estar realmente numa live contando a sua E eu história, vou o lhe seu dizer, viu, trabalho. Ale? E são trabalhos Como eu bacanas, falei no na início, né, da verdade, né? outra live, é muito massa o trabalho que você vem desenvolvendo, o trabalho que as meninas vêm Sim, desenvolvendo. Érica mesmo leva a ser com muitas pessoas para a página dela. Porque o que acontece? voltou. As pessoas Uhum. precisam disso, dessa visibilidade. Então, a gente não tem como ir, por exemplo, para um canal de TV para mostrar o nosso Sim, trabalho. Mas a gente tem uma live que tem um alcance grande, a gente tem um vídeo, né? E aos pouquinhos a gente vai é, somando, vai juntando e se torna muita coisa, né? Porque a gente nunca sabe, Ale, o alcance que um com vídeo pode certeza. ter. Entendeu? A nossa live pode chegar em outro lugar do mundo, em outro país, em outro estado, em outro local. Então, isso é muito massa. Aí a gente tem que aproveitar a nossa voz para poder fazer isso. E é muito legal o que você vem fazendo. Você tem doado, Com Ale, certeza. algo que eu digo que é muito precioso, que é o nosso tempo. Veja, hoje é um domingo, no momento é 4h20 da tarde, você está aí na sua casa, Uhum. doando o seu tempo para conversar comigo, para ouvir a minha história, para ouvir os meus textos. E isso é muito massa, sabe? Você está doando o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, a sua qualidade de tempo, a sua escuta, os seus ouvidos. Então, assim, parabéns mesmo por esse trabalho, sabe? E que mais pessoas passem por aqui, que mais pessoas Obrigada. partilhem a sua arte, porque a gente precisa disso, Ale. Nessa pandemia, o que me salvou foi a arte, porque eu assisti online, eu Uhum. assisti filme, eu assisti série, eu li Isso. livros, É. eu ouvi as meninas, eu assisti live das meninas, eu participei de Sim. lives. Então, isso foi aquecendo o nosso coração, foi trazendo paz. Porque o objetivo da arte é essa, sabe? Você levar alegria para as É. pessoas, você levar algo bom para as pessoas, e você dedicar para as É. pessoas o seu tempo, que isso é precioso Sim. demais, sabe? Então, eu valorizo muito o É tempo das verdade. pessoas, porque é um presente. Então, nessa tarde, o Eu seu tempo também. está sendo um presente para mim. Então, para mim, está sendo muito especial estar aqui, podendo falar, tendo esse Eu local de também. fala, É. de poder me expressar, sabe? Isso é muito massa. Mulher empoderando Sim. outras mulheres, mulher pegando na mão de outra mulher, de outro autor, dizer assim: ó, vem cá, você está sozinho, eu tô aqui, sabe? Sim. É aquela coisa do eu tô acreditando também, eu acredito em você. Isso é muito massa. Por isso Uhum. que a Teia tem esse lugar no meu É coração. verdade. Porque são mulheres que acreditam em outras mulheres. Mulheres
escrevem junto com outras mulheres, mulheres que somam com outras mulheres, mulheres que abraçam, sabe? Então, às vezes, tudo que a gente precisa é de um abraço, porque ser artista é algo muito solitário. É muito solitário. Sim. O processo de escrita é muito solitário. Eu não escrevo com a plateia, eu não escrevo com a multidão. É eu, meu papel, minha caneta, meu café, às vezes um chá e ponto, sabe? E a gente não sabe até onde o nosso trabalho vai chegar. Eu não sei até onde o meu texto vai alcançar, sabe? E, a gente tem que estar ali junto, se fortalecendo mesmo, se apoiando mesmo e acreditando no outro, sabe? Então, eu tô aqui hoje porque a minha professora um dia acreditou. Eu estou aqui hoje porque as meninas acreditaram também em mim, me deram a oportunidade, abriram as portas e disseram, venha, né, traga seu texto, traga sua escrita. Então, isso mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de ver o mundo. E eu passei a acreditar mais em mim. Acreditar que, nossa, elas conseguiram, eu também vou conseguir. Elas estão... Isso é muito massa. Porque às vezes, Ale, a gente admira a fulana lá dos Estados Unidos, a Beltrana ali não sei da onde, mas perto da gente tem tanta mulher incrível. E você esquece de valorizar essas pessoas, sabe? E quando vai escrever um projeto, aí chama a fulana que é famosa, chama o Beltrano, que tem que ser quanto. Esquece que do seu lado tem pessoas incríveis. Então, por mim, eu teria que trazer as 11 aqui para o Papo Poético, uma de cada vez. Opa, você vai ter convidada até dezembro. Inclusive, até dezembro já estou aqui, ó. Inclusive, Ilane, essa tua fala me fez lembrar uma coisa que eu falei também no Papo Poético, assim, alguns tempos atrás. A gente tem que, primeiramente, abraçar os da gente, os da casa, ou seja, de Pernambuco, e depois a gente vai, né, indo para outros lugares, né? Porque, assim, é muito importante. Inclusive, o Papo Poético, eu observo que tem mais pessoas de fora do que os da terra, vamos dizer assim, né? Ou seja, aqueles que dão realmente o valor, né? Tem que dar, é importante você dar o valor aos da terra. Às vezes, a gente faz sucesso lá fora, primeiro do que na nossa terra. Não acontece muito isso, né? Às vezes um de fora acaba admirando mais você do que os de dentro, né? Aí quando vai a coisa crescendo mais, que pensam em valorizar, né? Porque assim, casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, né? Casa de contador tem que ter história. Casa de escritor tem que ter livro. Porque não adianta. Não adianta, entendeu? Então, assim, vamos gostar do de fora, vamos gostar do de fora. Mas vamos apoiar os de perto, né? Vamos postar. Um dia desse, acho que foi a Érica mesmo que postou um cardzinho que eu achei muito massa, que diz assim, não custa nada você compartilhar uma poesia tua, você compartilhar um texto meu, você compartilhar uma frase. A gente vai criando essa rede de apoio, entendeu? Falta isso, sabe? É verdade, Infelizmente, né? Mas isso não é só aqui em Pernambuco, não. Assim, até em outros estados. Uma vez eu fiz um papo poético com um poeta, Tiago Camilo. Ele é do Rio Grande do Norte. E ele falou sobre essa questão mesmo. Ele disse que lá mesmo, na terra dele, ele não é tão valorizado como por fora. Quando ele vai para outro canto, aí as pessoas valorizam ele. Infelizmente, isso acontece, né? Eu deixei ontem no Instagram uma caixinha para o pessoal fazer perguntas para a gente responder. Aí eu anotei aqui as perguntas para a gente responder para as pessoas, porque nem todo mundo conseguiu entrar no ao vivo, mas vão assistir no gravado, né? Aí a gente já responde as perguntas dessas pessoas. Pronto, a primeira para tu. Sim. Perguntaram assim, quando você começou a escrever, qual a tua memória, assim, tu lembra quando foi a primeira vez que tu realmente escreveu? Que tu disse, caramba, eu produzi um texto. Qual foi a primeira vez? Tu lembra disso, dessa memória? Veja só, eu lembro, eu não sei dizer o ano, né? Mas eu ainda era muito... Eu ainda estava entrando na adolescência, quando eu fiz a minha primeira escrita. E foi algo assim que eu fiquei tão maravilhada, sabe? Porque assim, eu vim já de um estímulo de família mesmo, meu pai, né? Ele era um grande incentivador à leitura, ele nos presenteava com livros, e eu ali fui me apegando, né? Às leituras. E foi bem interessante. E dali eu me descobri, né? Mais na poesia, me identifiquei mais no gênero poesia. E aí eu comecei a escrever, acho que eu tinha mais ou menos uns
Ai, 10 anos, por aí, a minha primeira escrita. Foi algo realmente que eu fiquei maravilhada quando eu me descobri que também poderia uhum. escrever, não só ler, mas também produzir, né? E veio esse É, despertamento através de né? E é várias muito leituras bom, que eu fui Ale, ver, fazendo, ouvir de você, né? Que o tá seu bom? pai lhe presenteava com livros. Poucas pessoas têm esse privilégio, né? Eu mesma nunca fui presenteada com Sim. livros. O meu primeiro livro eu comprei quando eu tive o meu primeiro salário, para poder comprar. Então, eu sempre fui leitora de Aham. biblioteca, então eu lia muito na biblioteca da minha escola, eu morava na biblioteca da escola, eu pegava todos os livros que eu podia na biblioteca da escola. Eu nem assinava mais o termo, porque a mulher dizia assim: olha, você vai trazer mesmo, né? Então leve, leve, leve. Então, o Ruth Rocha vivia na minha casa Já conhecia direto, já. Cecília É. Meirelles, todo mundo, montando por conta disso, entendeu? Mas eu não tive esse Opa! Aham. privilégio. Já com o meu filho, eu já faço diferente. Quando eu engravidei de Theo, eu fiz um enxoval de livros e um Já enxoval pode? de roupa. Então, 99% dos livros de Theo, eu mesma comprei. Eu mesma comprei e eu mesma presenteei ele. Então, sempre que a gente Bacana. pode, vai numa feira, vai num evento, eu já levei ele para 2 bienais, eu compro o livro, sabe? Porque eu acho que eu estou investindo no meu Legal. filho. Sim. A É o próxima melhor pergunta, investimento, Ale, né? tem Eu várias costumo aqui. dizer. A Tem próxima mais pergunta perguntas? é: quantos livros Diga aí. publicados vocês já têm? Eu vou responder primeiro, depois tu responde. Eu tenho, por enquanto, Responda. o Pronto, vá. Ecosistência, que é um livro coletivo. Aham. Eu tenho 10 poemas nele, mas em breve teremos novidades por aí. E você, Uhum. Ale? Oba! Eu tenho um livro publicado assim, solo, e tem um livro digital também, né? E tenho várias participações em antologias, mais de 10 antologias que eu já Olha, participei. Já perdi as contas, já passou dos 10. Mas aí eu tenho. É verdade. E eu quero até fazer uma observação. Eu amo participar de antologias, porque eu acho que rola aham. mais aquele sentimento de igualdade entre todos no mesmo livro. Eu acabo valorizando mais a É antologia do que o muito livro solo. massa, é muito Não massa. acredita? É que eu Sério te mesmo. falei. Eu O acho Ecos, por bacana quando exemplo, que eu vou reúne todos falar os do meu amigos mesmo. filho, não é porque é meu filho, não, mas eu sou aquela mãe babona mesmo. Mas veja, o Ecos, são Aham. 11 mulheres escrevendo. Você vai ter o privilégio de comprar um livro e levar 11 escritoras para sua casa. Então, isso é maravilhoso. Então, uma antologia, por exemplo, Olha, você tá vendo? compra um É. livro e leva 10 autores, leva 20 autores. Então, gente, leve o Ecos para sua casa. Ele quer morar na sua casa, entendeu? Então eu Leve o acho eco para muito sua massa. casa, Eu é participei verdade. já do Ecos, participei de uma que vai sair agora, não, de duas que vai sair recente, depois eu falo sobre. E eu tô amando também esse universo de antologias, entendeu? Porque eu É, conheço outras pessoas que escrevem diferente de é mim. E muito isso é bom, é muito muito bom. gostoso. Essa troca, né? Lani, isso é uma observação. E uma das minhas maiores alegrias, assim, de escrita é quando é, eu tive. Eu organizei, junto com o Semalins, duas antologias direcionadas ao nosso grupo, Universo da Poetisa, né? Através do meu grupo E aí, Universo da Poetisa, nasceram duas antologias, né? Universo da Poetisa e Poetas Seguidores, duas antologias, né? Com vários poetas de várias partes do né, que Brasil e dois riqueza. poetas internacionais. Então foi algo que me Antologia de alegrou muito, assim, o livros. Universo da E na Poetisa. próxima Eu tive essa alegria, né? antologia, viu? Já estou me Fui bem convidando. além, né? Já Opa! quero. Na edição 3 Ó, já fica-se a convidada. próxima pergunta foi o seguinte: qual Vamos sonho junto. literário vocês duas ainda não realizaram? Posso começar? O meu sonho literário que eu Fala tu ainda não primeiro que eu tô pensando. realizei foi ter o meu livro Ah, solo, que ele ainda não saiu, e eu quero muito ter o meu livro hum, infantil, um dos meus livros publicados. Então, assim, são dois projetos que eu estou sonhando muito, 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 muito mesmo, que eu quero tanto publicar o meu solo como o meu infantil. São esses dois por enquanto. ba- bacana. O meu sonho literário, na verdade, eu queria poder viajar presencialmente falando, assim, para vários estados, assim, do Brasil e poder levar minha poesia Uhum. presencialmente também, porque virtualmente eu sei que está indo, né?
mas eu queria poder participar de forma presencial mesmo, nas bienais dos outros Ah, eu estados. também. Eu Eu acho que queria esse também seria o meu ter a sonho sensação de, tipo, ir para outro estado ler os meus particular. textos, sabe? Deve ser muito bacana. Eu já fiz isso como É, contadora, né? Como sim, contadora, eu já fui para é 7 verdade. estados. Mas como escritora, eu ainda não fui. Mas a gente vai, Aham, a gente vai, a gente ainda vai junta, aí no vai, mesmo avião, aí vai. conversando. Hum. Próxima pergunta. Opa, vai ser bom Perguntaram demais. assim, Ale e Ilane, Sim. vocês participam de algum coletivo literário? Sim, eu participo de um coletivo chamado Teia Literária Vozes, que é composto só por mulheres, só uma escrita feminina. Já faz 2 anos. Ale, tu participa de algum coletivo literário fixo? No caso, assim, Não. com Tipo escrita, com assim, um outros, assim, grupo que se num só reúne livro para aí, escrever nesse junto, para sentido? estar junto, aquela coisa assim de unidade. Participa de algum? Não. Não, não, não. No caso, assim, eu só participo do caso do Flow Literário, mas aí é, assim, um coletivo de vários livros que a gente está Não de lendo, escrita, né? mas Você não que eu tenha participa de um coletivo participação de dos livros, leitura, né? entendeu? Certo. De leitura, no caso, não de escrita, é. Só no caso onde é isso, né? Porque A ali a gente próxima se é: junta ali você também, tem né? alguma Escreve junto. poesia favorita? A ler, eu vivo Eu um tenho, tu processo que tem? é assim, para mim, sempre a última poesia que eu termino é a minha favorita. Mas eu confesso para você que todos os textos que eu escrevi para o meu filho até Sim. hoje, todos meus favoritos. Porque eu acho que eu Aham. escrevi em épocas diferentes, momentos diferentes. Então, assim, escrever para o meu filho é uma das coisas Sim. mais que mais me emociona. Então, assim, eu escrevo para ele desde que ele está na minha barriga. Então, tem um projeto aqui ainda que falta ganhar vida, que é só textos que eu Uhum. escrevi para ele ao longo desses 5 anos. Olha, Então, para mim, todos desse projeto são favoritos. sim. Legal. Assim, no meu caso, eu tenho muitas poesias preferidas, assim, que eu já escrevi, mas tem uma que é mais especial para mim, né? Que é a poesia O Poeta Não Leva, Ele Deixa. Por quê? Ele é 2 vezes mais especial para mim, porque essa poesia ela foi premiada e também essa poesia eu tive o privilégio, né, de ter. O meu pai, ele deu voz a essa minha poesia também, né? Meu saudoso pai. Então ela se tornou 2 vezes mais especial para mim. O poeta não leva, ele Nossa, né? deixa. E E é eu tenho essa incrível que lembrança aí quando a gente eternizada aqui no meu escreve para coração. alguém, né? Ai, Tipo, para o marido, para o filho, parece que o texto ele ganha um sentido diferente no nosso coração, né? Então, os textos que eu escrevi para a Theo, todos são muito é. especiais. Muito, 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 muito especiais mesmo. Eu quero que quando ele cresça, ele diga: minha mãe escreveu para mim a vida toda. Que eu seja o livro dele de cabeceira, para toda vez que ele Pronto. ficar com saudade de mim, ele Isso. abrir e ler um texto meu. Você vai ser a A próxima referência dele, pergunta né? Com é: certeza. como é o Já é. processo criativo de vocês? Vocês são organizadas? Não! Eu sou um caos, minha filha. Um caos Não! se chama Walterlane. Então, assim, os meus textos é em beirinha de papel, é em folha, é em caderno, é em bloco. Olha, eu vou tirar uma foto e te mandar. É o caos do caos, caos. Eu não sou organizada, nunca fui É. organizada. Minha escrita é sempre essa bagunça. Mas depois do TEIA, eu criei vergonha nessa cara que vos fala e Aí você comecei se a separar as organizou. minhas obras. Então, nessa pandemia, o meu maior Hum. objetivo foi separar os livros que estão prontos, que precisa terminar, os infantis, o que é poesia, o que é conto, o que é crônica, tudo separadinho. Mas eu vou dizer a você, eu admiro muito quem tem uma pastinha, quem é organizadinho. Essa pessoa não sou eu. Não, não. Tu és. Uhum. Não é você, né? E também não sou eu. Eu sou muito outra, Vou muito. te dizer por quê. Porque assim, né? Rola as inspirações, né? É, Pronto, quando rola as inspirações, a gente vai escrevendo no papel solto, né? Agora eu ainda tenho um caso mais complicado. Eu perco as folhas, se eu deixar solto, eu não consigo ser organizada com os papéis, não. Eu tenho muito papel. Quando eu faço no caderno, ainda vai, mas se eu fizer numa folha solta, eu posso perder, fico procurando, depois não acho mais.
E já perdi materiais até bons, porque eu escrevi em folha solta. É Na um erro assim que eu cadernetinha que tenho, fica mas na eu minha tô bolsa tentando me pequena. organizar em Aí tem relação uma a isso. agenda maior. Aí tem um caderno que fica em casa. Aí tem umas folhas soltas. Aí tem tipo isso aqui, que eu grampeio. Aí eu vou botando. Aí um dia desse, até um guardanapo, eu achei que eu tinha escrito um negócio dentro do shopping que não tinha botado. Eu botei no guardanapo. Aí eu disse, Jesus, que Eita, bagunça é essa, Senhor? Meu esposo pega tanto no meu pé. Eu disse, tem que visitar isso. meu Porque um dia Deus, desse eu Jesus, perdi uma misericórdia. poesia tão especial. Sumiu a poesia. E eu chorando, cadê a poesia, cadê a poesia, cadê a poesia? Aí ele dizia, Nossa, se você tivesse digitado, você não tinha é triste, perdido. né? Aí eu, É ai triste. meu Deus! Aí foi aí que eu percebi que eu estava demais. Não, mas digitar também tem algumas restrições. Vamos supor, se o computador der prego, como diz a história, perde tudo. Eu acho que Eu só, ainda escrever manualmente ainda é o melhor caminho. eu só Agora a escrevo, questão é organizar, deixar dentro do caderno. Porque se o meu problema é quando eu faço em folhas soltas. eu Aí só pronto, escrevo eu à mão. perco. Então, Geralmente eu assim, não perco. me É bote um complicado. notebook, um computador, nada na minha frente. Eu escrevo tudo à Eu mão, também. depois eu passo a Também. limpo, depois eu publico. Então, é um processo lento, tá ligado? Então, cada Pronto. texto É. meu já foi mandado 4 vezes. Aí nisso, Eu sou assim esse também. monte de papel. Aí eu comprei uma pasta agora Sim. para categorizar os textos dentro, para poder dar uma amenizada aqui. Mas eu Sim. pretendo me tornar uma pessoa convertida e organizada, em nome Opa. de Jesus. Que essa bênção caia. Sim. Em nome de Jesus. Tomo posse Sim. também dessa bênção. Vocês Tomo posse. ainda Tem hoje mais sentem pergunta? vergonha de mostrar os seus textos? Eu sinto ainda. Tenho. Tem alguns textos. Tu tem? Juro, tem alguns Que conversa textos é que, essa? assim, eu Que fico com conversa? medo, às vezes, de mostrar, dizer assim, fulana, olha aqui meu texto. Eu ainda sinto esse friozinho, essa vergonhinha. É mesmo. Então, por exemplo, entre as meninas, não. Porque como a gente tá sempre junto Ah, mesmo, eu não tenho. Por exemplo, você, aham, se a gente não tivesse um vínculo, por exemplo, eu não teria coragem de dizer, ô, Alessandra, lê aqui o meu texto. Não, ainda tem ah. uma travinha ainda. Eu ainda tenho, tenho. É mesmo? Aí tu não tem mais não, já é sem vergonha já. Não. É Geise agora, sem vergonha, tá mostrando. Mas eu já tive muitas dificuldades assim. Mas hoje em dia não, eu já tô mais. Nesse sentido, tá tranquilo. Estamos chegando na nossa Tem, reta mas final. acho que Tem uns mais 6 perguntas? ainda. Tem um aqui, diz, qual livro vocês leram no último mês? Pronto, vamos fazer. Mês de abril, tu leu algum livro? Qual livro? Na verdade, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Atualmente, eu estou lendo. Peraí, deixa eu pegar rapidinho. Ah, A Travessia. É porque fica tudo ali o que eu solto, que eu li leio vários livros ao foi O mesmo Monge tempo. e o E ele é um Executivo. dos. E você? História sobre essência e liderança. Eu estou muito Certo. focada nesse assunto ultimamente. E O Monge e o Executivo foi um livro que eu sempre quis ler, mas eu nunca lia, não sei por qual motivo. Mas em abril eu comecei a ler e foi apaixonante, assim. Deus me ministrou muito ao meu coração através desse livro. Bem Opa, bacana. que legal. É bom. Lani, eu não sei se você é como eu, mas eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu não foco na. É, são Não, muitos, eu aí, eu leio, aí tive que vou lendo, começar aí e vou passando pro terminar. outro, eu vou fazendo Por isso. exemplo, eu li Tempo O todo. Monge e o Executivo, eu só li ele Eu leio todos ao mesmo tempo. e terminei. Aham. Porque eu Tô fico lendo Boris também, sem entender as do coisas, cãozinho entendeu? Eu Boris. preciso ter Tô um lendo. norte. Pera aí, rapidinho. Sei não. Eu ia mostrar o outro livro que eu tava lendo, mas eu acho que eu botei em outra bolsa. É porque tem aqui tipo um travesseirão cheio de livros. Aí ele não tá, Depois mas é tu me manda Boris. a É um que eu foto, tô lendo vice. também. Uma história de um cãozinho muito bom. A outra pergunta que o pessoal fez foi Mando, o mando. seguinte: Muito bom esse vocês têm livro algum ritual também. na hora de escrever? Eu começo. Eu tenho o fato de eu preciso escrever na Eu tenho. madrugada porque é silencioso, muito de silêncio. E caso não seja na madrugada, eu preciso estar só. Então, por exemplo, se não
estiver na sala e eu estiver na mesma sala, eu não escrevo. Uhum. Aquela situação que tem alguém perto, alguém me observando, não rola. Então eu preciso de silêncio, uma xícara de café quente, aí as coisas fluem. E eu Ó, sempre ouço música no idioma que não seja o meu. sim. Então, por exemplo, a gente fala português, então eu escuto músicas Não turcas, tanto. músicas em espanhol, música em inglês, música em francês, qualquer música que não seja na minha língua, porque aí eu consigo me concentrar. Se eu ouvir música em português enquanto eu estou escrevendo, a música entra pro É, texto também. Vai, não rola, não. aí vai São só, cantar. são só esses rituais Aí você mesmo. vai ficar cantando. Eu sou uma questão bem parecida com você também. Eu, para escrever, tem que ser no silêncio também. Quanto mais, assim, não é questão nem de madrugada. Madrugada também. Mas eu preciso estar sozinha, no silêncio, entendeu? Para poder escrever. Apesar que uma vez aconteceu comigo que eu escrevi um conto na escola. Assim que acabou a aula, veio uma inspiração assim, de um conto. Eu fiz Eu tudinho tenho dentro da sala. Eu digo, os meus foi algo contos e as inédito, minhas viu? histórias, pelo menos Mas eu não assim, costumo, não. com poesia e as outras coisas, eu escrevo de madrugada. Mas acredite se quiser, todas as minhas histórias infantis Sim. vieram de um sonho. Tipo assim, eu sonhei, acordo, aí eu já pego o celular, ligo o áudio e mando para meu esposo, contando a história. Aí depois eu paro e escrevo, para não perder nenhum Uhum. detalhe. Mas todas as minhas histórias veio assim, Olha. do tipo, a história já vem pronta toda de uma vez e assim que eu acordar. Todas elas eram assim, juro, todas. Agora, isso só né, Uau! nas infantis. Os textos não. Então, assim, elas são bem intimistas, Aham. sabe? Como na hora, às vezes não tem papel, não tem caneta. Aí eu pego o áudio, gravo no áudio, depois eu passo. Improviso. Tem. Improviso. Tem mais uma que diz assim: em qual Tem mais momento alguma, Lani? vocês se sentiram mesmo escritora? Assim, qual foi o momento que tu tomou posse e dissesse assim: eu sou a Alessandra, a mulher que escreve e arrasa e que vai escrever muitos livros? Qual foi esse momento? No dia que eu vi Uhum. realmente a obra pronta. Quando você pega no seu livro, eu acho que é a hora bem mais crucial, né? Eu sou mesmo, agora eu tenho um livro. Eu acho que você já é, né? Mas quando você vê o livro, que você produziu o livro, eu acho que isso te dá mais, né? Mais gás para Eu dizer, eu ouvia realmente sou aqui, tá muito assim, registrado aqui, sabe, ó, Ale? meu Que o livro, pessoal dizia né? assim: Nessa escrever um hora. livro é como ter um filho. Aí na época eu era mãe, eu dizia: ai, que besteira. O quê, mulher? Agora que eu sou mãe. No dia que eu tive Theo, eu lembro de É todos os verdade, né? detalhes e tal. E teve uma das coisas cruciais que foi assim: quando ele veio para mim, eu dei um cheiro nele, sabe? Aquele cheirinho assim de. E depois eu disse: te amo. Quando a Erika me entregou o livro, que disse assim: Val, assina aqui, assinei. Quando eu peguei o livro, Ale, foi inconsciente. Eu peguei, já fiz assim, deu um cheiro, eu abracei. Mulher, eu dormi com esse livro no primeiro dia, agarrada, assim, ó. Opa, isso é lindo, né? Aí eu chamo de É, filhote, eu digo abraço assim, é o livre, meu né? filhote, é o É meu bom demais. filhotinho. Então, assim, minha filha é igualzinho, viu? Eu posso lhe garantir que ter um filho, escrever um livro, é praticamente a mesma Olha, olha, que maravilha. Lani, muito obrigada pela sua participação aqui, né, no Papo Poético, por você ter aceitado o meu convite. Olha, eu costumo sempre deixar uma aldrabia, eu escrevo, coisa. uma forma de agradecimento, tá certo? E com você não poderia ser diferente, né? Eu escrevi uma aldrabia que eu digo assim, ó. Walter Lani contando histórias, vestindo amor, poesia. Alessandra Brander, para você. Obrigada, Ale, eu agradeço. O tempo passou que a gente nem sentiu, né? Eu ficaria aqui o resto do domingo conversando com você. Nossa, É que foi tão. eu também. Eu também, Lani. Foi tão bom. Foi tão bom. Diga suas redes sociais, suas Tá. considerações finais e Eu uma vou poesia para finalizar com a finalizar poesia aqui. cristã, então, para Vamos você lá. ver um pouquinho do trabalho que eu tô. Gente, as minhas redes sociais é Amém. no YouTube, Walter Lane Silva. Opa. Lá eu posto os meus textos, falo um pouquinho sobre literatura. No Instagram é @poesia na madrugada 01. E o meu segundo Instagram de contadora de histórias e palhaça Bom. é @historiando com Tialane. Tudo junto. Aí você pode me encontrar lá e a gente pode conversar. Me chama no privado que a gente vai tagarelando por lá.
Então, desde já, quero agradecer muito a você, Ale, pelo seu carinho, pelo seu acolhimento. Eu me senti abraçada por você. E eu espero muito que a gente se conheça pessoalmente, viu? Para a Amém. gente dar um pé, dar um abraço, dar um cheiro em tua Sim. peito. Eu quero muito esse momento. Opa! E eu vou, e eu vou finalizar Amém. Tudo bem. com uma poesia que se chama Tu Me Conheces. É, eu me inspirei no meu salmo favorito, que é o Gostei do Salmo título. 139. Quando eu era criança, eu recitava o salmo inteiro, decorado. Hoje em dia eu Amém. não consigo mais, porque o HD já está falhando. É lindo. É Mas lindo. é o meu salmo da minha vida. E inspirado nesse salmo É. que veio essa poesia, que diz assim: Tu me conheces, Senhor, tu me conheces no mais profundo de meu ser. Cada lágrima, cada sonho, cada limitação, cada palavra balbuciada de meus lábios. A minha alma está angustiada, aflita e doente. Sinto que, por mais que eu tente dizer-te como me sinto, as palavras me faltam. Daí, lembro que de ti nada posso ocultar. Tu conheces meu interior, cada pedaço meu. Não tenho como me esconder de ti, pois teus olhos permanecem em mim a todo instante, independente do que aconteça. Então, esse curso está nesse Amém. projeto Coisa mais que eu vou linda. mandar para você em Amém. breve. Tem várias coisas. Lindo. Mande sim. Amei, amei. Gratidão mais uma vez a você, que Deus continue te abençoando, te inspirando, te dando alegria, motivação, é que você continue aí nos seus projetos. Nunca desista dos seus sonhos, não deixe que nenhuma palavra contrária te paralise, pelo contrário, pega essa palavra e vai subindo escadas. Nunca desça, suba, suba, suba até onde você, até o topo da montanha, mas com Deus na frente, Obrigada. já tá dando tudo certo, tá certo? Não se esqueça disso. E gratidão a todos que estiveram com a gente essa tarde todinha. Um beijo no coração. Deus abençoe Tá vocês. certo, E meu até amor. Não próximas esqueça, eu oportunidades, vou né, mandar o Anne? nome Tá de bom? todas as meninas para você convidar todas. Mande. Vou convidar, viu? Olha, e você está sendo a melhor das recomendações, viu? Gratidão a todos. Um beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Muito obrigada.